Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Cozinha Profissional TV, o seu programa semanal aqui pela UTV, voltado para o setor de alimentação fora do lar. Então você que tem um restaurante, uma padaria, uma pizzaria, um bar, enfim, todos esses negócios, você tem aqui informação para a sua gestão toda semana, toda segunda-feira. Hoje é dia 12 de agosto, o relógio marca 1h10, 13h10, né? Antes de começar aqui o nosso programa, de apresentar o nosso entrevistado, vou mostrar novamente a nossa última edição da revista Cozinha Profissional. É matéria de capa sobre atendimento, né? A gente tem o bate-papo também com o crítico Josimar Melo. Uma matéria sobre análise, né? Análise de gestão. Então, você que já tem um bar, não importa o tempo, a gente sugere aqui que você pare para analisar o seu negócio, o seu estabelecimento, não só o bar, desculpa, que tem a ver com o tema de hoje, mas enfim. Para você analisar a sua gestão, para saber, de repente, detectar diversos erros. A gente sempre fala que às vezes a questão não é só o lucro, é você evitar desperdício. Enfim, o último recado aqui também, antes de eu passar para a Juliana, aqui é sobre o nosso prêmio, né? Quem está acompanhando nosso site, quem está acompanhando nosso Facebook, nosso Twitter, está vendo que a gente está com a votação para o Prêmio Cozinha Profissional Marcas de Destaque 2013 em aberto já. Então você, profissional do setor, entra lá, volta, é bem rapidinho, 5 minutinhos. Você indica as marcas mais lembradas do setor, em categorias como que vão desde arroz até equipamentos, forno combinado, passa por questão das escolas, enfim. Todas essas categorias você volta no prêmio. O resultado, ali a premiação para as empresas, que o selo do prêmio já é bem utilizado. Quem trabalha no setor está sempre em contato com a indústria de alimentos, de equipamentos, vê que o nosso selo já está sendo usado, já é o 4º ano desse prêmio. E fora isso, a gente faz a revista especial. Você entra no nosso site, no cozinhaprofissional.com.br, nas edições anteriores, tem lá as capinhas, tem uma capa preta, uma branca e uma vermelha, com um logotipo, com o selo do prêmio. Você confere como que é feita essa revista. Então, são informações aí para você que opera no setor de food service sobre essas marcas que você mesmo vota, né? Então, fica aí o convite para vocês participarem dessa pesquisa, que sempre é muito interessante. A gente sempre fica muito satisfeito com o resultado. Bom, dados os recados aqui, vou falar com a Juliana. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, boa tarde, Thiago, boa tarde a todos. Quero deixar mais uma vez as nossas redes sociais, que é o Twitter, @CPFoodService, o nosso Facebook é /Revista Cozinha Profissional, o nosso e-mail redacal, @cozinhaprofissional.com.br, e lembrando que eu também estou no chat aqui, logada ainda com o login do Thiago, mas em breve terei o meu, semana que vem, acredito que já vou estar com o meu login. E você pode mandar seu comentário, sua sugestão, que o nosso entrevistado aqui vai responder. Perfeito. Então, eu com os canais abertos para você participar com a gente do Cozinha Profissional TV. Como a Juliana disse, semana que vem ela já vai estar com o login dela aqui, né? Não mais com o meu. Indo aqui para o nosso entrevistado, nosso tema de hoje são os bares, né? Até me confundi aqui no começo, na apresentação. Deixa eu falar sobre bar, sobre administração de bar. Para isso, aqui à minha direita está o Rodrigo Marcusso, ele é sócio proprietário da Bar e Barman Eventos, é uma empresa que presta consultoria e faz eventos voltados para essa questão do bar, né? Tudo bom, Rodrigo? Tudo ótimo, e você, como vão? Tudo bem? Tudo certo. Rodrigo, queria primeiro que você se apresentasse, né? Como que você entrou nesse setor de bares? Você chegou a começar em outro setor relacionado à gastronomia, alimentação, alimentos e bebidas? Como é que foi? Legal. Bom, a minha história foi meio acidental, foi uma coisa meio... não tinha nada a ver com isso, não conhecia absolutamente nada do segmento, acabei começando a trabalhar numa rede de restaurantes americanos como um bico para complementar a renda, e eu fazia publicidade, era um outro mundo. E acabei gostando, no final das contas, acabei deixando a faculdade de publicidade e acabei seguindo na carreira de serviço, primeiro como barman, como prestador de serviço mesmo atrás de um balcão, e depois acabei fazendo consultorias, treinamentos, e acabei abrindo uma empresa especializada em treinamento e consultoria para bares e restaurantes. Né, e acabei terminei a minha formação recentemente em hotelaria, porque tem um pouco mais a ver com o segmento. Né? A empresa que hoje a gente tem 11 anos de mercado e trabalha justamente com essa questão de profissionalização de serviço de bar, né? Tanto para eventos como para estabelecimentos comerciais, casas noturnas, bares, restaurantes, enfim. Tendo bebida, a gente faz. Você falou 2002, né? E naquela época, como que foi a sua formação? Onde você foi buscar conhecimento para montar essa empresa e para até trabalhar
com esse setor de alimentos e bebidas? Legal. Eu trabalhei durante quase 5 anos na rede TGI Fridays de restaurantes, que extinta no Brasil recentemente, né? E lá a gente teve o pontapé inicial. Então a gente foi convidado para ser treinador de serviço de bar, fiz vários cursos fora do Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, para gestão das lojas da rede no Brasil. E aí, passado isso, passado todo esse boom que teve as grandes franquias de restaurantes americanos de casual dining, ficou a sementinha, né? Ficou esses bons profissionais dessas redes detinham todo esse conhecimento que era a padronização, o modo americano de trabalhar, coisa que no Brasil não era muito comum, né? Então foi uma parte prática e uma parte de estudo qualitativo mesmo, de formação, que trouxe a bagagem para a gente poder fazer esse tipo de consultoria. E você vê uma diferença entre o trabalho de consultoria em bares e em restaurantes? Tem uma diferença no trabalho ali? Tem significativamente, porque a parte de gastronomia ela sempre foi muito, muito bem cuidada, né? Quando normalmente um investidor abre um bar, ele não está muito preocupado com o que ele vai pôr, tanto na cozinha, como ele está preocupado num todo. Só que hoje a profissionalização ela exige que você tenha um cuidado muito maior, porque um estabelecimento, né, um bar no caso, ele só vai ter sucesso financeiramente se ele for muito bem gerido. E aí é onde a maioria dos bares peca, porque uma mão de obra mal treinada, uma mão de obra desqualificada, um serviço ruim, acaba com que o bar não tenha uma sequência, né? Então você tem esse problema grave. No restaurante já não, no restaurante você já tem um cuidado maior, normalmente os chefes de cozinha já têm uma formação muito melhor, então ele já emplaca, ele assina o cardápio já com uma padronização, então ele já sabe o que ele está fazendo, tem um nome por trás, então é bem diferente, sim. Hoje já diminuiu um pouquinho essa discrepância, mas ainda assim é bem diferente. Você acha que isso é um dos motivos que, eu não sei se é uma impressão pessoal minha, mas eu vejo muito, ou atualmente não, mas há uns 2 anos atrás mais ou menos, se abria muito bar, mas ao mesmo tempo se fechava muito bar. Então exatamente. Fechava, mudava o dono, mudava o nome, mudava a estrutura, aí depois mudava de novo. Isso aconteceu por causa dessa falta de atenção com o profissionalismo? Os últimos 5 anos foram, acho que para o mercado todo, né, para o Brasil todo, foram anos de euforia, né, tirando a última crise, até a última crise foram anos de euforia. Então todo mundo achava que tinha o melhor negócio na mão. E o bar, ele é um sonho de todo mundo. Você já deve ter sonhado ter um bar, como eu já... Enfim, todo mundo pensa que gosta de frequentar um bar, sonha, fala, vou ter um bar. E acaba que de certa forma, é viável. Porque se você juntar 3 ou 4 sócios, até seus amigos de faculdade, enfim, você acaba abrindo um bar. Não é nenhum problema. Você aluga um ponto, todo mundo hoje tem uma boa noção de decoração, de temática e tal, você vai abrir um bar. Isso é fato. Só que o grande problema está na gestão desse bar. Então, a gente deu uma consultoria para um bar em Moema há um tempo atrás, foi muito engraçado. É um case que funciona, vai ilustrar bem isso que você perguntou. Eram 8 amigos, né? Não tinham absolutamente nada a ver com bar, eram motoqueiros, mas assim, eram delegados federais, o pessoal já super bem estabelecido, não tinha... E vamos abrir um bar, né? E abriram um belo bar em Moema, super bonito, com lava rápido para moto, e perfeito e tal. Só que a gestão era mínima, ninguém era do ramo. E aí quando a gente foi fazer a primeira consultoria, a maior guerra primeiro foi resolver o problema deles. Por quê? Eles achavam que estavam no bar de casa, era um bar de amigos. Então, um chegava, entrava dentro do balcão, pegava uma garrafa de um whisky X e ia para a mesa com os amigos beber. Não tinha o controle. Então, no final da noite, na hora que você passava o resultado, não fechava. A conta não fechava. Porque... E aí, o mais difícil disso foi conscientizar os proprietários, que aí eles viram que eles tinham um belo de um problema, porque eles abriram um bar grande, investiram e o negócio estava consumindo muito mais dinheiro do que eles esperavam que consumisse. Aí a situação era ou fechar, né, vamos acabar com isso, ou, né, realmente entregar a gestão para uma pessoa que entendia. Então a gente fez um trabalho de base, treinou um gerente para cuidar daquilo e conscientizou eles que, olha, vocês podem se divertir, óbvio, também não vai abrir um bar, vai ser um regime de militarismo, mas você tem
que participar da coisa como investidor, como empresário, não como um frequentador. Você tem que passar para o outro lado, você tem que passar para o lado do empresário. E aí a coisa funcionou. Então, acho que essa dificuldade, entendeu? É uma coisa que existe, mas é fácil de ser sanada desde que o empresário tenha essa consciência. É muito do brasileiro essa questão, vou até estender a pergunta para você, de chamar os amigos e fazer, por isso que até você comentou que é relativamente fácil você abrir, né? Exatamente, abrir é muito fácil. Fazer bebida, fazer drinks para os seus amigos, chamar para casa, acaba levando isso para o bar. Eu falei que eu vou estender para você, perguntar para você, você tinha isso antes de trabalhar? Até hoje. Até hoje. Agora, o que me barra é saber, primeiro, falta de tempo. Um bar, para você gerir, você precisa ter tempo. Não adianta você achar que você vai abrir um bar e, eu abro um bar, fico lá até 3, 4 horas da tarde e tenho um ótimo gerente. Em tese, isso funciona, mas aquele ditado que o olho do dono é que engorda o gado é frequente para tudo, e para um bar muito mais. Por quê? O bar é um momento de diversão, descontração, etc. e tal. Então você tem que trabalhar. Então todo mundo tem essa coisa de, vamos abrir um bar, vamos fazer uma estrutura. Eu também tenho. E o que me barra é justamente a questão de gestão, porque você tem que ter tempo, dedicação, profissionalização constante e estar muito ligado no que está acontecendo hoje na parte de gastronomia, da parte de enogastronomia, da parte de harmonização de coquetéis, cervejas, etc. e tal. Hoje, se você tem uma noção de estudo, é muito mais fácil, mas ainda assim você precisa ter uma mão de obra qualificada. Perfeito. Juliana? Rodrigo, eu queria saber, além dessa boa gestão, o que um bar ele precisa ter para gerar bastante lucro para o dono? O bar em si, antigamente, até quando a gente começou, há 11 anos atrás, 12 anos atrás, o perfil de consumidor era diferente. As pessoas que frequentavam os bares, restaurantes eram diferentes, né? Então você tinha um perfil de bar completamente diferente. Era uma coisa que você tinha uma desqualificação, uma coisa que... E era geral, então as pessoas não percebiam isso, né? Hoje, o que realmente faz a diferença em rentabilidade e lucratividade para um bar, o que é você ter, primeiro de tudo, uma estrutura empresarial muito bem definida. Não adianta um cardápio maravilhoso, um cardápio muito bacana, um patrocínio muito legal das empresas de bebida que, para bons bares, investem pesado. Não adianta isso. O primeiro é uma estrutura de negócio bem organizada. Uma estrutura de negócio organizada no quesito custos, planejamento estrutural, pesquisa de mercado e, primeiro, entender qual é o público que você vai atuar. Hoje, existem investidores mesmo que já são do segmento e que já conseguem mapear isso. Então, você minimiza absurdamente o risco na hora de abrir um bar. E aí, o que vai fazer realmente ele ser lucrativo depois dessa estrutura definida e acertada é você colocar isso no lugar certo. Por que quando a gente fala em bar temático, todo mundo fala, mas tudo uma questão de regional. A gente abriu a gente deu uma consultoria para um restaurante em Campinas, onde o proprietário queria fazer uma coisa meio pub, uma coisa bem europeia e tal. E não era bem o público, né? A gente falou, olha, você tem um risco grave. Mas o investimento era grande, o investimento era pesado, a gente fez toda a base estrutural do restaurante, fez toda a parte... Então tava assim, a conta estava muito bem feitinha até o momento. Aí ele contratou uma assessoria de imprensa muito boa e o bar, que era numa região de Campinas até meio, né, não era uma das melhores regiões, ele foi muito divulgado nas adjacências todas, nas cidades todas ao redor. Então o bar ele acabou se tornando uma referência de status, né? Então vinha gente não só local, vinha gente de todas as outras cidades, porque vamos lá no bar porque a gente quer ir. Então ele conseguiu, com uma boa assessoria de imprensa, fazer aquele bar se tornar um ícone da região. Então a estrutura eu costumo dizer que para você ter o time vencedor você ter primeiro a gestão integrada, bem feita, e ter um projetinho de marketing, de divulgação muito bem focado. Você saber o que você quer divulgar para que a mídia faça o nome do teu bar. Que é muito fácil. Se você tiver um bom produto, tiver muito bem gerido e a mídia trouxer as pessoas, o marketing for bem feito e as pessoas vierem,
você não vai ter problema, seu bar vai ser uma mina de ouro. Só que se você não tiver um desses 3 pontos, você vai ter um problema sério. Rodrigo, falando sobre lucratividade ainda, a gente sabe que a bebida ela tende a ter uma margem de lucro alta, né? Sim. Principalmente se você comparar alguns pratos, isso inclusive para restaurante é sempre interessante, esse tipo de exploração. Mas isso é perigoso? Pensar dessa forma é perigoso para um dono de bar? Que ele vai ter uma margem grande, de repente ele abusa dessa margem, então ele simplesmente visa ganhar lucro só em cima dessa margem? A questão da bebida é bem complicada. Realmente, você tem uma cultura de balcão no Brasil um pouquinho diferente. Porque o Brasil ele tem a questão de o que se bebe é o que está na moda, né? Então, o que a mídia coloca, um produto X bem colocado na mídia, passa a ser objeto de consumo dentro de um bar. E o problema do empresário de bar é justamente esse, ele olhar essa margem como a galinha dos ovos de ouro do estabelecimento. Só que o que acontece? Você coloca lá, né? A gente sabe que uma dose de uísque tem uma lucratividade muito grande. Você sabe quanto é que custa uma garrafa de uísque no supermercado e quanto é que você multiplica essa garrafa num bar, claro. Só que essa conta faz o empresário cair num erro muito comum, que é o quê? Ele faz essa conta achando, então essa margem que eu tenho, como é muito grande, eu não me preocupo com a gestão dela. Ou seja, eu abro um estabelecimento, põe uma margem absurda e não tomo as devidas medidas para controlar isso da maneira certa, para gerir o desperdício desse produto da maneira certa. E a gente tem no bar realmente uma lucratividade muito grande, só que se não tiver gerido, o desperdício é maior ainda. Por exemplo, um barril de chopp, se bem gerido, ele rende 4 vezes o valor que você pagou nele. Se o chopeiro não souber o que está fazendo, se o equipamento não estiver bem montado, bem calibrado e bem regulado, ele mal se paga. Porque a maioria do chopp, não sei se você já viu um equipamento de chopp funcionando num bar. Num bar bom é ótimo, é lindo. O chopeiro está lá, está tudo bonitinho, o colarinho perfeitinho. Ele não... Agora, num bar que normalmente não tem uma tradição de chopp muito grande, metade que o cara abre na chopeira ele joga fora. Então acaba que o lucro do cara vai pelo ralo. Entendeu? Então aí é onde está o grande problema, é você abusar dessa margem e não gerir os produtos na ficha técnica, no treinamento da mão de obra, no desenvolvimento do cardápio que você vai fazer, entender se você tem um cardápio realmente lucrativo, porque eu posso ter lá 3 ou 4 itens que são extremamente lucrativos, só que eu tenho no meu estoque parado 300 garrafas de conhaque que eu nunca vendi uma dose. Então eu investi 100 mil reais em conhaque que vão ficar lá ilustrando a minha prateleira. Isso é um prejuízo grande, isso aí você não vai repor nunca. Então é bem importante isso, entendeu? A bebida ela tem essa margem, mas tem que ter um cuidado grande e não abusar disso, entendeu? Essa questão do chopp é bem comum a gente ver, né? Então você tem o colaborador servindo no chopp, um copo atrás do outro, no meio daqueles dois cai metade de um copo. Exatamente. Você acaba perdendo, não sei se chega a ser metade do baril. O desperdício aceitável na questão de um chopp, se a gente está falando de um bar de chopp, ele não pode passar de 10%. Bom, você já deve ter locado equipamento de chopp para festa em casa, é um exemplo que eu costumo dar. Metade disso você joga fora, porque você vai, daí começa a espumar e você não tem muita habilidade para manusear. E o equipamento normalmente que vem dessas locadoras não é muito eficiente, até eles nem querem que seja, porque quanto maior o consumo, mais barris você acaba comprando. Então, você percebe por aí, entendeu? O desperdício é realmente grande, entendeu? Se você compra em casa, eles falam, você paga 1 litro de chopp 10, 12 reais. Mas se você for ver, na verdade, você pagou 3 litros de chopp porque você desperdiçou muito. Então daria para vender muito mais barato se fosse muito mais bem cuidado. Né? Aí você também venderia muito mais. Não só nessa questão, mas também eu conversava aqui com o Rodrigo, antes da gente começar, sobre a questão da padronização de drinks, por exemplo. O que precisa para ter, não sei se você também faz essa parte na consultoria, profissionais qualificados, seja para fazer esse drink, para tirar o chopp, para seguir ali uma receita, de repente, que é interessante você ter receita do drink, sim, né? Sim. Que você faz treinamento, o que precisa para o mercado? Esse, na verdade, na minha visão, é o ponto principal. A gente discute isso, né? Como eu comentei no começo, a gente tem 2 segmentos na empresa. Um deles é específico para treinamento de bares e restaurantes.
E eu costumo usar essas duas situações, por quê? Porque é uma situação onde eu tenho a consultoria, o cliente do bar, ele paga pelo drink, correto? Então, a obrigação do barman, do profissional de bar, ou do chopeiro, seja lá o que for, é ele entregar um drink exatamente como aquele que foi descrito. Ou descrito no cardápio, no video wall, enfim. E na nossa empresa, na parte de eventos, a gente faz a mesma coisa, só que tem um diferencial. O cliente em si, né, quem contrata é uma pessoa e quem está degustando aqueles drinks não está pagando. Então, a gente já toma um cuidado absurdo para que a mão de obra faça os drinks que a gente vende, porque um cliente experimentou e fechou para todos os outros. Né? E já é um problema sério se alguma coisa sai diferente. Imagina num bar, onde você foi num bar, tomou um drink hoje, achou muito bom. Aí você levou teus amigos, vamos no bar X, vamos beber aquele drink que é muito legal. Chega lá, é outro barman que está no dia e prepara o outro drink, você toma e fala, mas não foi isso que eu tomei, não é legal, não tá bacana. Isso é muito comum. Aliás, assim, eu particularmente já tive experiências catastróficas e até por atuar na área, acaba que você fica crítico por natureza. Até no barzinho da esquina que você vai, que fica do lado da tua casa, você acaba tipo, mas o cara podia tirar o chopp um pouquinho melhor, ou o cara podia dar uma calibradinha no equipamento de refrigerante para a Coca-Cola tá meio aguada, enfim. E a padronização é evidente e é muito fácil de fazer, de certa forma. É lógico, padronizar uma empresa, ela dá um certo trabalho no começo, mas uma vez feito isso, não tem segredo. Você tem uma ficha técnica, você tem um memorial, um livrinho de receitas que você vai criar para os coquetéis da casa. Mas eu tenho só caipirinha. Não interessa. Tenha lá 3, 4 tipos de caipirinha, padroniza isso, faz uma ficha técnica com uma fotinha, manda plastificar, deixa ali na área de trabalho. Por quê? Hoje o teu barman é um barman excepcional. Amanhã ele pode de repente sair. Alguém vai precisar passar esse treinamento para ele. E cada casa tem um diferencial. E a minha visão, o que a gente tenta vender sempre quando a gente coloca um projetinho de consultoria para um cliente todo mundo tem que ter o seu diferencial. Caipirinha todo bar tem, mas então tem uma caipirinha que tenha a identidade da casa. Se você tem uma feijoada muito boa, de repente é um bar popular, um bar diferente, um bar que tem uma feijoada, tem uma caipirinha muito boa também. Por que você vai ter uma feijoada ótima e a caipirinha fica em segundo plano, fica aquela coisa meio... deixa lá um limãozinho, um açúcarzinho, uma cachaça. Por quê? Você pode ter a excelência no 100%, por que você vai ficar com os 90%? Entendeu? Então é bem fácil de padronizar, só que dá um pouquinho de trabalho no começo. E a gente tem que lembrar também que existe a questão do serviço. O setor de alimentação e bebidas é um setor que vende também serviço, né? Então eu costumo falar, se o cliente quer com um colarinho menor, serve com um colarinho menor. Sim, claro. Não tem nenhum problema, claro. Enfim. Que, aliás, é uma das discussões que existe bastante a respeito do chopp, a questão do colarinho, né? Enfim, ele está chegando aqui no nosso intervalo. Vou chamar o intervalo rapidinho. Na volta a gente vai falar mais, abordar aqui segurança do alimento nos bares, abordar a questão dos bares que ficam em restaurantes, cozinha de bar, o que você pode servir, o que não pode. O Rodrigo vai dar todas essas dicas aqui no próximo bloco. Até mais. A gente está aqui na Granja Viana, filmando a campanha de Neusaldina de 2013. É isso aí, Paulo Pamonha de novo, trazendo mais dor de cabeça para o povo. A assinatura da campanha de Neusaldina 2013 é para vários tipos de dor de cabeça, o Brasil chama Neusa. Já que a gente tem a nossa heroína Neusaldina para resolver essa dor de cabeça que o Paulo tanto causa nas pessoas. Por que a gente resgatou o Paulo Pamonha? Porque foi um sucesso. O consumidor gostou muito. E aí dentro do brief, né, de mostrar que se você tiver uma dor de cabeça pequenininha, você também pode usar a Neusaldina. Então a agência trouxe a ideia, né, de trazer o Paulo Pamonha pequenininho. O processo de criação desse filme ele foi muito divertido e pra gente o que foi mais legal, o que pareceu mais emblemático era essa situação onde o Paulo sorrateiramente pode aparecer em qualquer lugar, pequenininho, acossando você no seu dia a dia. O Paulo Pamonha vem em miniatura. Ele vem em miniatura, eu acho que ele vem mais frenético. Mas é o mesmo Paulo Pamonha de antes. A gente
gente tem, na verdade, 2 dias de filmagem, tem muitos ícones, muitos detalhes, figurinos, são ícones de Paulo Pamonha, são ícones pequenos, ícones grandes. Para continuar o sucesso da campanha de 2012, contamos de novo com a O2. Esse filme é um filme bem técnico, um filme em que a gente está fazendo em 2 partes, né? A gente está fazendo agora a parte aqui do personagem, o Paulo Pamonha, da Kombi. E a gente já fez a primeira parte no lugar onde a gente vai aplicar tudo isso. Uma grande novidade é a presença de ícones gigantes que vão contracenar com Paulo Pamonha, que vai dar aquela sensação, sabe, de querida encolher as crianças? A questão toda é a escala, né? E não é só a escala da pessoa, é a escala da lente, é a escala da altura. A câmera que estava na altura do olho de uma pessoa, agora ela está a 8 metros e por aí vai. Aqui a gente tem, na verdade, 2 objetos, como é uma caneta e a Kombi também. E a gente vai aplicar depois. Em cima, embaixo, chega requebrando que eu vou raspando o tacho. A marca sempre trouxe em todas as campanhas esse toque de humor. A gente inovou em 2012, Neusaldina ousou em trazer o Paulo Pamonha, que é um ícone reverente. Ele tá de novo em 2013, ele vai trazer o tom de humor que a gente precisa, porque ele vai continuar dançando a dança da bundinha. Para vender pamonha, nada melhor que fazer a dança da bundinha. Olha a pamonha, tá quentinha. Dança da pamonha, balança a bundinha. Em cima, embaixo, chega requebrando que eu vou raspando o tacho. Tchá, tchá, tchá! Voltando aqui com Cozinha Profissional TV, com a participação do Rodrigo Marcucci, a gente está falando aqui sobre a administração, a gestão de bares. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre a questão da capacitação, né? Eu queria estender só um pouquinho mais esse assunto aqui, a primeira pergunta desse bloco, Rodrigo, a respeito do profissional vendedor. Essa questão do profissional saber vender o produto, saber cativar a clientela no bar, ela é mais intensificada do que em restaurante, se a gente for comparar? Hoje em dia sim, né? Hoje a gente busca, quando a gente forma uma brigada de bar, seja ele barmans, garçons, etc., quem tem contato com o cliente, justamente que ele venda os produtos que a gente desenvolve, né? Afinal de contas, se o bar ele tem um diferencial, esse diferencial precisa ser evidenciado. Você já deve ter vivenciado milhões de situações em que você chegou num bar, na dúvida, com um cardápio extenso, me dá um chopp, uma caipirinha, enfim. E o bar ele tem alguns carros-chefes, tem algumas coisas que foram criadas especificamente para aquele menu ou para harmonizar com aquele prato. E quem vende, na verdade, é o barman, é o garçom. Ele é o que vai vender para você a ideia. Se você chegar num bar e for super bem atendido por um garçom, ele falar, olha, a casa funciona dessa forma, eu tenho esses drinks que combinam com esse prato, experimente, você vai gostar muito, esse aqui tem muito a ver com a tua, né, se é uma mulher, você está acompanhado com a tua companhia, acho que tem tudo a ver, é um drink que é adocicado, enfim, ele vai vender para você a ideia. E óbvio, né, aí tem a questão financeira da coisa, esse barman, ele vai vender o que é de maior valor agregado, né? Então você vai ter lá uma caipirinha com uma vodka nacional, você tem uma super vodka premium importada, ele vai oferecer, você vai pagar mais caro e é óbvio você vai estar consumindo um produto melhor, né? Então o barman vendedor é o sonho de consumo de qualquer restaurante, de qualquer bar, porque ele vai dar segmento, ele vai vender o produto que ele quer. Senão fica todo mundo no chopp, na caipirinha, na Coca-Cola, não muda nada, entendeu? Por mais que a gente tenha, vamos comparar com o restaurante tem muito restaurante que trabalha com praça, então você tem os colaboradores que atendem numa praça, sim, os que atendem numa outra. No bar existe isso de uma forma diferente, na verdade existe aquele profissional que é procurado pelos clientes. Você nota que tem isso mesmo e esse é um bom profissional? Sim, principalmente eu costumo dizer que são os mestres da coquetelaria, né? Os barmans de 20 anos, 30 anos de serviço aí, né? Então tem vários, né? Tem o Veloso, o Derivan Ferreira de Souza, são grandes barmans e eles hoje, eles são contratados por esses bares para, primeiro, fazer o nome da casa e segundo, para levar a tua clientela. Por quê? Porque eles cativaram uma clientela ao longo de uma carreira de 20, 30 anos.
né? Então esses profissionais eles valem muito, muito, muito no mercado. Tanto é que, né, abre um bar, eles tiram de um ótimo bar para um outro novo que abriu, né, e vão fazendo esse rodízio. E o barman, o bom barman, ele tem que criar esse elo de ligação com o teu cliente. Que é o quê? Primeiro, ganhar a confiança dele, vendendo o que de fato é bom, é legal. Segundo, levando informação, porque hoje a gente tem informação muito facilmente. Então, é legal que o cliente, quando senta no balcão e peça uma bebida e tal, o barman converse, né? Dê uma abertura, entenda o que ele quer, por que ele está pedindo, se ele já conhece, enfim. O bom barman, ele tem que ter a sua lábia ali e cativar o teu cliente. Porque é isso que vai fazer com que ele volte, né? Um cardápio bem elaborado, com valor agregado justo, mas esse serviço, essa aproximação, essa venda é o que vai fazer com que esse cliente volte depois, que vai fidelizar esse cliente para um negócio futuro. E ele vai trazer os amigos e aí o bar vai se popularizando, né? Então é importante, sim. Isso é muito comum, né? A gente vê, tem muitos grupos de pessoas que vão no bar, quer ser atendido por aquele, dá apelido, vira brincadeira. Sim. Isso é fundamental. Tem realmente profissionais que levam... Eu vou até mencionar aqui um programa que a gente teve há um tempo atrás com o método Vianney Percussi, que ganhou o prêmio da Veja. É uma pessoa que sentou para conversar com a gente aqui no programa e dá vontade de ser atendido por ele, dá vontade de você ir lá para ser atendido por ele. É verdade, né? Enfim, é muito importante, né? Juliana? Na verdade, eu queria saber a sua opinião. Você acha que se os bares investirem um pouquinho mais em gastronomia, essa venda de bebidas, esse conjunto, essa harmonização dos alimentos com a bebida, não aumentariam as vendas? Não seria algo mais lucrativo para o estabelecimento? Sim, é interessante como essas palavras vão surgindo e elas vão entrando no mercado, né? É verdade, até um tempo atrás a gente falava em harmonização de vinhos, né? Vinhos, etc e tal. E aí, primeiro, toda a experiência da coquetelaria, da mixologia, ela vem de algum lugar, a verdade é essa. A mixologia, ela acompanha, porque se um dia você tiver um bar que não tem mais comida, provavelmente ninguém vai mais vender bebida. Então, primeiro vem a mixologia, depois vem a harmonização de vinhos e tal. E hoje já se fala em harmonização de cervejas, já se fala em harmonização de coquetéis para pratos. Isso a gente faz bastante quando o cunho do restaurante é gastronômico e tal. Só que tem uma dificuldade grande nisso, porque você tem muito poucos profissionais capacitados a fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque envolve uma questão um pouquinho mais técnica, né? Mas é claro, se você tem um cardápio complexo, né, com um toque gastronômico bem feito, e o teu cardápio de bar também leva tem esse cuidado e tem essa harmonização, claro que ele vai funcionar muito melhor, entendeu? Vai ficar, o contexto da obra vai ficar muito mais completo, entendeu? Então hoje já se fala bastante nisso, é uma coisa que vem tomando corpo e a tendência é que muito mais restaurantes invistam nesse tipo de harmonização, toque gastronômico, toques gourmet, até para coquetelaria. A gente tem uma subdivisão na empresa onde a gente tem coquetéis gourmet, né? Que, na verdade, quando os clientes perguntam o que é isso, a gente leva esses coquetéis gourmet na mesma temática do que ele serve de alimentação, né? Então você tem toques de temperos, ervas, etc. e tal, dentro de um coquetel, né? Então é uma coisa que funciona muito bem para isso. E acho que, com certeza, se investir da maneira certa, vai dar um retorno garantido. Não sei se você já teve alguma consultoria que você fez, eu digo que teve esse problema, mas a tendência é que, até em restaurante mesmo, não só em bar, mas já que a gente está falando sobre os bares, né, que exista bastante espaço no projeto para salão, para recepção de clientes, para acomodação de clientes, e pouco espaço para as áreas de serviço. No bar, se for um bar que trabalha por gastronomia, isso é viável, você não precisa de tanto espaço para o serviço. Mas já teve algum caso que um cliente seu chegou e falou, eu quero mexer mais com gastronomia no meu bar, e você foi lá e viu que não tinha espaço físico para aquilo? Como que resolve isso? Precisa reformar mesmo? Essa é uma guerra constante. Por quê? Porque, primeiro de tudo, é o que eu falei, as pessoas pensam no projeto, né? A pessoa vai abrir um bar, o investidor vai abrir um bar, ele pensa num projeto. Então ele pensa num projeto, ele idealiza aquele projeto inicial que ele tem na cabeça e depois ele vai levar isso para um arquiteto, né? E o arquiteto ele pensa muito bonitinho, né? Ele pensa
tudo muito detalhado, muito colorido, perfeito e tal. Mas para o serviço isso normalmente não funciona. E aí é onde começa a guerra, como eu brinquei. Porque a gente, quando olha para a gente, fala, tá, mas você não tem adequação para operar isso da maneira certa. Não, mas dá e tal. E é muito comum, é muito fácil de você ter problemas com isso. Porque nem sempre a gente consegue mudar muita coisa. E aí, quando a operação começa, quando as portas se abrem, é que o problema aparece. Porque aí você tem problema de estrutura, você perde um pouco em qualidade, você perde um pouco em controle, porque você tem que amontoar coisas lá nos corredores, você tem lugar de estoque que não cabe o que deveria ter no estoque, então você não tem como controlar aquilo, todo mundo entra e sai, então é muito mais complicado no final das contas. Então a estruturação da obra, o ideal é que seja feito entre o profissional, o chefe de cozinha, né, o profissional de consultoria para isso, o chefe de cozinha, e a parte que vai cuidar da arquitetura, da engenharia do projeto em si. Seria o mundo ideal, né? Lógico, a gente pega algumas pedreiras ao longo do caminho que são bem mais difíceis de resolver. Que são bares que já existem, são bares que estão readequando a sua estrutura, aí é bem mais complicado. Mas o mundo ideal seria isso, você ter essas três, triangular essas opiniões antes para não ter problema depois. E qual que é a reação, geralmente? Até vamos tirar essa dúvida aqui, quando você fala para eles, a gente vai ter que diminuir o salão. Tem uma reação meio negativa? A culpa é sempre do consultor em todos os casos, não tem jeito. Se o bar vai bem, mas sempre vai ter um probleminha, a culpa, mas poxa, não está vendendo. Então, assim, a culpa sempre vai ser do consultor, a gente já está acostumado. Mas o resultado é sempre mais positivo. E, normalmente, o que a gente tem de resposta é, não, mas vamos tentar e tal. E a gente vai, né, lógico, o cliente em si, quem contrata, a gente tenta levar a história até onde dá. E a gente normalmente consegue soluções inteligentes, mas ainda não é muito bem-vinda a opinião. Não. Quando você fala, vou ter que diminuir cozinha, vou ter que diminuir um pedaço do salão, ou teve um caso muito engraçado, o cliente fez um bar maravilhoso de mármore, lindo, nossa, você olhava de fora assim, ele era perfeito, só que do lado de dentro ele não tinha balcão de serviço. Eu falei, tá, mas onde é que o pessoal vai trabalhar? Não, mas eu vou fazer de pedra e tal, não sei o quê. Eu falei, mas não vai dar, é balcão de pedra, vai começar a quebrar, é sujo, você vai começar, você não tem como higienizar direito, não vai dar certo. Mas não, vai ter que fazer de inox. Não, aí a gente apresentou o orçamento do mobiliário de inox para colocar por dentro, o cara quase ficou maluco. Nossa, eu gastei o dobro disso no balcão. Eu falei, mas... Enfim, a gente foi, tá bom, vamos adequando. Então fizemos uma parte de inox, que era uma parte que realmente precisava de mais... Tinha uma área mais suja, né? Uma área de lavagem de copo, uma área onde tinha manuseio de fruta, uma coisa mais... E o outro a gente fez de uma bancada de pedra. Chegamos no meio termo, mas foi bem engraçado, assim, entendeu? O bar era lindo, mas zero de funcionalidade. Mas é porque realmente essa questão do dimensionamento de área de serviço mexe com segurança do alimento, mexe com a questão da segurança do colaborador. Você tem equipamentos, você tem fritadeira que está com óleo quente, você precisa ter um espaço, ter uma estrutura para garantir toda essa segurança, né? Vou até aproveitar aqui que eu falei sobre segurança do alimento. A gente sempre fala relacionado ao restaurante, à cozinha, inclusive na revista a gente está sempre falando sobre segurança do alimento. Mas assim, na sua opinião, Rodrigo, isso no bar é levado em consideração? Quais são os perigos para a segurança do alimento no bar? A questão de bar, ela é muito complicada. Por quê? Porque você tem uma quantidade de itens perecíveis muito grande, né? Você tem e muito grandes e que precisam ter uma rotatividade muito rápida. Por quê? Você tem duas situações. Primeiro, não posso ter desperdício, né? Então, eu não posso fazer um estoque mega, não posso cortar, por exemplo, no caso de bares, né, especificamente, não posso cortar fruta em excesso, não posso cortar material para decoração de coquetel, porque isso terminou a noite, isso vai para o lixo, né? Então, você tem duas situações bem complicadas, que é garantir essa segurança alimentar, que você precisa ter instalações adequadas, você precisa ter áreas específicas para isso, e você também tem que ter a questão de estoque bem controlado. Então, você tem que trabalhar com cada cardápio primeiro, fazer a engenharia do cardápio muito correta antes e depois você estruturar e acompanhar isso, entendeu? Você entender o teu fluxo de movimento para você não ter o problema de... Porque o grande problema alimentar é estoque armazenado da maneira incorreta. Para o bar esse é o problema, porque bebidas, etc e tal, não tem problema. Se você trancar ela as bebidas bem acondicionadas numa sala,
elas vão ficar lá 10, 20 anos sem problema nenhum. O grande problema está nos gêneros perecíveis, né? Nos resfriados, nas frutas e tal. E aí é onde entra o problema. E é onde normalmente se esquece no bar, porque as geladeiras dos bares, a gente costuma dizer que quando a gente pega algum bar de uma consultoria para fazer e o primeiro lugar que a gente vai dar uma olhada é como é que estão as geladeiras, porque elas vão ficando lá e assim, elas fechadas, elas escondem tudo, mas lá dentro fica uma bagunça, fruta e apodrece, então aí é onde está o problema. Então uma das pontos principais é fazer uma cartilhazinha baseado nas regras da vigilância sanitária, né, que vão ser o que vão reger o projeto até você ter a autorização para funcionar, e aí manter aquilo sempre aceso na cabeça do chefe de bar, do maître, do dono do bar, enfim, de quem estiver encabeçando o negócio, para que de vez em quando ele pegue alguém e vamos fazer uma vistoria, vamos fazer uma limpeza geral e vamos manter isso de acordo com essa cartilha. É bem importante essa questão. Na hora do preparo do drink ali, quais são os principais erros que comprometem a segurança do alimento? Cortar, de repente, de uma forma errada, num lugar errado, pegar com a mão, não Legal. Pegar? Quais são os principais erros? A gente tem um ditado que a gente ouve muito em bar, que a mão do barman é santa, né? Tipo, o cara não lava a mão, tá ali, porque né, você vai, a maioria dos bares, pega a fruta com a mão e monta tudo com a mão. É uma questão assim, como qualquer empresa de alimentos, bebidas, enfim, tudo tem um risco de contaminação, né? Infelizmente é verdade. Então, quanto mais estrutura para higienização você tiver e mais conscientizar a brigada, melhor, né? Então, óbvio, se você tem um bar gigante e você não tem pia de sanitização, né? Pia não para lavar a mão junto com a fruta, é muito comum, né? Lava a mão, né? Junto lá onde está cortando fruta ou lavando o copo, dá uma lavada e não. O ideal é você ter uma piazinha de sanitização com desinfetante para mãos, etc e tal. E conscientizar a brigada, né? Conscientizar a brigada que, olha, você tem que manter as mãos limpas, tem que manter os cabelos presos, você tem que evitar, como em qualquer outra empresa, um restaurante, até um hospital, né, que evitar ao máximo contaminação cruzada, né? Manter os utensílios que você tem no bar sempre higienizados, fazer pelo menos a cada 2 dias uma desinfecção com alguma solução de hipoclorito ou até desinfetantes específicos para alimentos e bebidas e tal. Então é importante mas eu costumo dizer que todas essas questões que a gente falou até agora, todas elas vêm da base. Não adianta a gente montar um mega projeto e colocar e esperar que... Não, vai muito do gestor conscientizar a brigada dele, fazer com que a brigada dele entenda que aquilo tem que ser feito daquela forma, que as mãos têm que ser limpas, que os utensílios têm que ser lavados todos os dias, sanitizados da maneira certa e guardados. Enfim, todas essas regrinhas têm que ser passadas por um gestor, né? E aí é onde está o grande problema, pegar um gestor que entenda e consiga liderar a equipe dessa forma. Lembrando que a gente já teve até programa sobre isso aqui, que não sobre isso, mas que a gente explicou isso também, sobre a lavagem das mãos, que tem todo um padrão correto para você lavar a mão, né? Sim. Aquelas áreas que a gente sempre esquece, até onde tem que lavar, tem que não ser só a mão, uma parte do braço também. Enfim, qualquer coisa vocês procurem aí ou entre em contato com a gente que a gente ajuda nesse sentido. Juliana? Só mudando um pouquinho de assunto, eu tenho uma pergunta para fazer para o Rodrigo. Em relação à carta de bebidas do bar, como que é feita e quem estabelece quais bebidas vão entrar, quais vão ficar de fora? Como é que é feito isso? Legal. Isso a gente chama de engenharia de cardápio, né? A gente vai criar um projetinho bem detalhado de um cardápio do estabelecimento. Isso, primeiro, depois de um certo tempo o feeling ajuda bastante, mas inicialmente a base se dá primeiro por qual é o perfil do estabelecimento que você está abrindo, né? Isso você vai fazer baseado numa pesquisa de mercado ou baseado no feeling, por exemplo, se você fizer for abrir um bar na Rua Mauri, ali nos Jardins, você não precisa fazer uma pesquisa de mercado, você sabe qual é o teu público ali, né? Você já tá, então é muito simples. E aí, essa engenharia de cardápio, ela vai se basear no perfil de público que você vai ter, né? Se você tem um cardápio jovem, um cardápio para um público aquisitivo de 30, 40 anos para cima, enfim. O perfil do estabelecimento, se ele tem alguma temática, se ele tem algum apelo, se ele é europeu, francês, brasileiro, enfim, né? E aí depois de definir esses pontos, provavelmente você já vai ter também uma base gastronômica para aquilo, né? Porque você se é um bar brasileiro, obviamente vai ter comidas brasileiras, etc e tal. A temática dele, a ambientação dele vai ser alguma coisa nesse sentido.
E aí o cardápio de bebidas vai acompanhar esse mesmo formato. Aí é onde a gente entra com um pouquinho de algumas regrinhas. Primeiro, criar coquetéis, um cardápio variado não significa um cardápio caro. Às vezes a gente, quando começa a fazer um projetinho, a gente coloca lá, vamos fazer um cardápio com bastante opções. O proprietário fala, mas aí vai encarecer muito e tal. E de fato, se você não souber como distribuir esses ingredientes, você vai ter lá cardápio que você vai ter que, de repente vai ter um cardápio, um coquetel com cardamomo. Pô, o cara vai ter que ir no Mercadão lá, comprar um potinho de cardamomo para fazer um coquetel, a cada sei lá quantos desses vão vender num mês, num ano. Então, às vezes acaba que toda hora falta algum ingrediente, o cardápio fica faltando um pedaço. Então, a gente consegue sim criar um cardápio variado, usando uma base de ingredientes usual, para que o cara tenha também facilidade na hora de comprar, né? Ele vai ter que ter aquele cardápio onde eu tenho lá bases, né, frutas, sucos, bebidas, etc e tal, complementos, coisas que eu vou complementar esses drinks, temperos, especiarias, enfim, xaropes, licores, etc e tal, e com aquilo tudo a gente mescla e faz um cardápio substanciado, bem volumoso, né? Aí com esse cardápio a gente também consegue saber identificar o que tem maior saída, né? Então é comum que os bares abram com um cardápio bem grande e depois vão ao longo do tempo enxugando. Por quê? Porque você já tem o teu público, você já tem o teu carro-chefe, já se criou para o teu cardápio de gastronomia, você sabe, pô, tem aquele peixe que a gente colocou e o negócio não andou. Para coquetelaria a mesma coisa, pô, a gente fez um super martini aqui, muito bacana, mas não vendeu. Então aí você consegue dar uma lapidada nesse cardápio e fazer com que ele seja primeiro atrativo. E aí depois vem a questão lucratividade, né? Um cardápio de bar, ele tem que ser balanceado. Não adianta, e é muito comum, às vezes a gente fala, mas esse drink não me dá lucro. Realmente, ele não te dá lucro, mas ele é o drink que vai complementar. Por exemplo, eu tenho um bar que ele é tipicamente masculino, ou um bar tipicamente vai para público acima de 40 anos, etc e tal. E eu tenho um coquetel que tem sorvete de creme, uma coisa bem melada, bem cremosa, que não tem muito a ver com o público. De certa forma, não, né? E eu também vou ter que acompanhar, ele é mais caro do que deveria ser. Só que, na verdade, eu vou atender a mocinha que foi com o pai tomar um drink no final do happy hour, pô, ele vai tomar o seu whisky and sour, vai tomar o Manhattan, enfim, e ela vai ficar, me dá um suco, entendeu? Ou me dá entendeu? Então, tendo esse coquetel, eu não ganho nada com ele, mas eu estou satisfazendo a vontade do meu cliente em si, né? Então, é importante você ter. Então, é importante quando você cria o cardápio, você ter essas nuances para saber que ele está ali, não é à toa, ele está para ter, algum momento alguém vai precisar daquele coquetel e você vai ter, não a oportunidade de lucrar com ele, mas você vai estar lucrando em atender melhor o cliente que está do teu lado, o cardápio ele não fica incompleto, né? Então a questão da engenharia de cardápio é importante nesse sentido, é fazer com que o todo, né, o layout do bar, o projeto, a gastronomia seja transferida também para o cardápio de bebidas. Fica a dica aí do Rodrigo, né? Tá chegando aqui no final, mas antes eu queria fazer a última pergunta aqui. Tem um monte de perguntas que a gente vai deixar em aberto aqui, mas Rodrigo, existe mais desperdício no bar do que no restaurante? Porque a questão da bebida, na hora de você servir, que vai caindo ali no tapetinho, existe isso? Existe. O bar, eu vou falar de uma questão que é um pouco delicada, mas bebida é ouro. A bebida tem um valor. É uma das coisas mais procuradas hoje para falsificação são bebidas alcoólicas. Uma das coisas mais roubadas hoje em dia são cargas de bebida alcoólica. Bebida é ouro. Uhum. E num bar, você tem ali um produto de valor agregado alto, né? Então, o desperdício, né, do tapetinho que sobra, a dose o chorinho, enfim, ele é problema, sim. É um problema que você consegue controlar até certo ponto. Mas o grande problema está em como você gerir aquele estoque todo de bebida. Porque você tem muito problema com bebida não cobrada, bebida que fica ali, ele faz e tal, e aquele movimento, enfim. Então você tem que ter muito cuidado com o teu estoque. Cada bar adequa o seu sistema de controle de acordo com a sua política. Então,
Todos eles funcionam. Se feito da maneira certa, a verdade funciona. A fitinha colada na garrafa funciona. O inventário fracionado, que a gente fala, né, que é dividir a garrafa em frações, também funciona. Só precisa ter alguém que faça, né? Então, esse é o principal ponto de desperdício de um bar. É você ter certeza de que nada é impossível, mas que quase nada do produto esteja tendo um outro destino. E aí, a segunda questão é o desperdício no manuseio. Isso é fácil de resolver. Você vai resolver padronizando a ficha técnica dos coquetéis, etc e tal. E é impressionante, um barman bem treinado, um barman que sabe o que está fazendo, não sobra uma gota na coqueteleira. Assim, se ele passou por um treinamento certo, é até enjoativo de ver o cara trabalhando, porque você vai vendo e fala, pô, você não erra a receita, tipo, vai no liquidificador, bate lá, o negócio termina, a dose dá certinho. Faz uma caipirinha, bota a hora que bota no copo, não sobra nada. E isso é treinamento, é desenvolvimento, é cobrança da gestão do estabelecimento para que o barman seja eficiente, né? E hoje em dia, é como eu falei no começo da história, o grande lance é a eficiência do estabelecimento. Você só vai conseguir fazer um treinamento adequado desde o comecinho até a hora que o bar já virou 20 anos lá e ele próprio já virou tradição. Perfeito. Infelizmente a gente está estourando aqui já o horário, Rodrigo. Queria só abrir aqui para você deixar os seus contatos para o pessoal falar com você aqui que quer conhecer seu trabalho e ficou com dúvida. Legal. Bom, o site da empresa é www.baribarman.com.br. O telefone lá da empresa é 11 3831 8329. Quiserem mandar alguma pergunta por e-mail, quiserem tirar alguma dúvida também, a gente está totalmente aberto. O e-mail é eventos@baribarman.com.br. Perfeito, então. Quem ficou com dúvida, então, pode entrar em contato com o Rodrigo aí pelos contatos que ele passou. Se quiser falar com a cozinha profissional, também te repasso para ele. Essa edição que eu mostrei aqui no começo, tem um artigo do Rodrigo também sobre bares, está bem interessante, vale a pena conferir. Para quem assina a revista, para quem tem o acesso à nossa revista, pelo nosso site é possível acessar também. Bom, agradecer a participação do Rodrigo aqui, programa muito interessante. Ficou questões, mas enfim, em outra oportunidade a gente consegue sanar isso, né? Lembrar, vou passar aqui para a Juliana falar sobre aqui os nossos canais da internet. Rodrigo, obrigada pela entrevista mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu só queria relembrar a todos vocês os nossos contatos, né? O nosso Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional, o e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br e lembrando que a gente também fica online sempre o horário inteiro no chat da UTV. Obrigada mais uma vez e até o próximo programa. Obrigado, Juliana. Os canais da Cozinha Profissional para você falar com a gente. Lembrando também que esse programa de hoje vai estar no nosso site. Entre hoje e amanhã você consegue conferir, pegou no e-mail, quer rever as informações, vai estar tudo lá. E o último recado, Prêmio Cozinha Profissional, marcas de destaque. Você que é profissional do setor, operador de food service, enfim. Entra no nosso site e volta, participa dessa premiação. Quarto ano de sucesso aí do Prêmio Cozinha Profissional, marcas de destaque. Então, fica à vontade e participa lá com a gente. Cozinha Profissional TV fica por aqui. Até a próxima segunda-feira.